Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as configurações e as extensões que eu instalo aqui dentro do Visual Studio Code, que é uma ideia que o pessoal curte bastante, certo? Para programar em Python. Então eu vou mostrar para vocês desde as configurações que se referem aos aspectos funcionais aqui dessa IDE, ou desse editor de código, até aquelas configurações que se referem aos aspectos visuais, ou seja, quais são os recursos visuais que a gente pode utilizar também para melhorar a nossa produtividade, para melhorar a visualização do nosso código, esse tipo de coisa, tá? Então eu vou mostrar para vocês todas essas configurações que eu faço aqui dentro do VS Code. Eu já fiz uma série de vídeos aqui no canal falando sobre as configurações que eu faço no Sublime Text 3, tá? Se você tem interesse também em ver essa série de vídeos, eu vou deixar uma playlist aqui em cima que possui esses 3 vídeos falando sobre o Sublime Text. Além disso, tem lá na aba da comunidade do canal uma enquete. Se você ainda não votou, vota lá, deixa o seu voto dizendo qual é a IDE que você mais utiliza para programar em Python, beleza? Se você é novo no canal, então não deixa de se inscrever aqui embaixo, beleza? Para acompanhar os próximos vídeos, inclusive do curso de Data Science com Python gratuito que eu tenho disponibilizado aqui. Se você curtir esse vídeo, não esquece de deixar o seu like também, beleza? Então, vamos para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Visual Studio Code aberto, certo? Ele está zerado, ou seja, não tem nada instalado dentro dele. Inclusive, quando você abre pela primeira vez o Visual Studio Code, abre nessa tela aqui de Welcome, e aí você pode fazer o seguinte, você pode instalar já algumas extensões, né, para linguagens de programações específicas desde essa aba aqui que ele abre do Seja Bem-vindo. Inclusive, olha só, aqui mesmo a gente já tem a extensão do Python. E aí você pode clicar aqui para instalar essa extensão, é a primeira que eu sempre instalo, tá? Ele aparece essa janelinha de diálogo aqui, você aperta OK. Ele vai começar a instalar esse pacote que te traz um suporte fantástico aí da linguagem Python. Inclusive porque, além do Python básico, né, que ele traz aqui, sei lá, o IntelliSense, ou seja, ele traz sugestões do código enquanto você está digitando, ele também é muito bom na área de Data Science. Então, inclusive, você consegue abrir cadernos do Jupyter, né, do Jupyter Notebook aqui dentro do próprio Visual Studio Code, e já tem vídeo aqui no canal no qual eu mostro como você pode fazer isso. Você pode dar uma conferida aqui também, certo? Então, ó, ele dá meio que um update, um reload aqui na janela do Visual Studio Code. Você pode ver que já está marcada a opção do Python, então ele já instalou essa extensão, beleza? E outra coisa que eu particularmente costumo fazer é importar os atalhos de teclado de outra IDE que eu utilizo muito, editor de código, que é o Sublime. Então, como eu disse, né, já tem até vídeo aqui no canal. Então eu clico aqui em Sublime e aperto OK. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar as mesmas teclas de atalho, né, lá do Sublime e trazer para cá. Porque como eu costumo programar em ambas, né, então eu acho legal ter também essa integração, né, por que não? Então eu faço essa integração aí. Outra coisa, ele pergunta aqui se eu quero que o comportamento do VS Code seja semelhante ao do Sublime Text. Tipo, ele pergunta se eu quero tipo, utilizar o mesmo tema do Sublime, esse tipo de coisa. Mas não é o caso, então eu aperto não. E é isso aí. Bom, pessoal, além disso, o que é que eu costumo fazer também? Eu costumo instalar outras extensões. Por exemplo, a gente já tem a do Python, eu já importei aqui os atalhos do Sublime. Outra extensão que eu gosto muito é no que se refere à execução do meu código. Então, eu vou instalar aqui uma extensão que eu acho muito, muito legal quando você quer executar códigos em Python dentro do VS Code, que é uma extensão chamada Code Runner. Então, ó, essa extensão chamada Code Runner, ela te permite executar o teu código e tipo tem uma série de configurações que você pode fazer e que eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? Então, ó, eu clico aqui em Install, aí ele abre uma abazinha aí mostrando detalhes sobre essa extensão do Code Runner e tal. Mostra que você pode executar vários outros tipos de código de outras linguagens, certo? Outros tipos de script. Mas no nosso caso é a linguagem Python, que ele também tem integração. Então, beleza, ele instalou. Ó. Eu posso clicar nessa engrenagemzinha aqui e vir em configurações da extensão. Quando eu clico aqui, ele vai abrir uma série de configurações a respeito dessa extensão aqui que a gente pode fazer. A primeira eu já marco logo de cara, porque essa primeira configuração aqui se refere à sua saída. Então, ele limpa a sua saída anterior toda vez que você executa o código. Então, vai aparecer um console aqui embaixo, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Se você executa, ele vai limpar tudo que já estava nesse console, vai zerar tudo e vai mostrar a sua nova execução. Eu acho isso muito legal, então eu gosto de marcar sempre essa opção aqui, certo? Ele já vai salvando automaticamente, tá bom?
então não precisa você salvar. Essa questão do Executor Map, para mim é interessante, tá? É um mapa de execução. Você pode clicar nessa opção aqui, ó, editar settings.json, e aí você diz qual é o tipo de comando que você quer dar quando você for executar um determinado script em uma linguagem de programação. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui na prática. No meu caso aqui, como eu estou no Linux, mais especificamente no Ubuntu, né, eu preciso dar o comando Python 3 no console e não somente Python, porque Python ele não reconhece. Ou em alguns sistemas operacionais, se você está no Windows, pode ser que isso aconteça, se você está no Mac também, quando você digita só Python no seu console, ele entra no Python 2 e não no Python 3. Você muitas vezes quer usar o Python 3 quando quer executar o seu código Python. Então, nessa opçãozinha aqui, você consegue alterar isso. Basta você vir aqui, ó, dar esse recuo, né, dar esse tab que eu dei aí e coloca o Python. E aí, ó, você está dizendo, para executar códigos nessa linguagem Python, aí você coloca 2 pontos, aspas duplas novamente, tá? E aí você diz, ó, o comando que você deve dar é o comando Python 3. Então você observa aí que agora eu estou alterando, porque o padrão é Python normal. E aí eu estou colocando, ó, eu quero que você utilize o Python 3, certo? Então se você está no Windows e digita Python, como eu sempre digo nos vídeos, né, digita só Python lá no console, no seu CMD, prompt de comando, e já entra no Python 3, fica tranquilo, não precisa fazer essa configuração que eu acabei de fazer aqui, beleza? Salvou esse arquivo, caso você precise fazer essa alteração, basta fechar, voltamos para as configurações aqui, certo? E aí, ó, eu vou descendo um pouco mais, porque tem outras que eu acho que é interessante, por exemplo, essa daqui, executar no terminal, beleza? No meu caso, essa opção aqui, ela é bem importante, beleza? Por quê? Porque em alguns códigos que eu executo, eu gosto de digitar uma entrada. Por exemplo, o usuário vai informar alguma coisa, principalmente porque eu dou aulas de programação também. E aí, quando eu quero mostrar esse tipo de recurso, né, essa função input do Python, que te permite digitar dados aí vindos do usuário, é importante que eu esteja executando no terminal, porque por padrão ele executa na aba do output, lá de baixo, do consolezinho que vai aparecer embaixo quando a gente executar. Então, nessa aba de output, não te permite colocar entradas, né? O input, só saída. Então, executando no terminal, você consegue tanto digitar informações de entrada, como você também consegue visualizar a sua saída, beleza? E aí, eu gosto sempre de marcar essa opção aqui, porque acaba ficando bem legal. Se você não trabalha com entradas do usuário, né? Você está lendo de um arquivo, algo desse tipo, então não precisa marcar essa daqui, tá? Porque vai funcionar numa boa. Outras, né, configurações que eu também acho que é interessante, que são interessantes, são essas duas aqui. A primeira é essa que diz o seguinte, para você salvar todos os arquivos antes de você executar. Então, quando você executa, ele já salva todos os arquivos que estiverem abertos e não estiverem salvos no seu projeto, na sua pasta, enfim, algo desse tipo. E essa de baixo é só para ele salvar o arquivo que você está executando. Então, ele só vai salvar aquele, não os outros. Eu gosto sempre de marcar essa opção aqui particularmente, mas eu estou te dando essas duas, estou dizendo para você que existem essas duas opções aqui, você pode optar pela que for melhor para você. No meu caso, eu sempre peço somente para ele salvar o arquivo atual e não todos, certo? Então eu marco essa daqui de baixo, salve o arquivo antes de executar. Beleza, então basicamente é isso, essas outras opções aqui eu não costumo explorar, beleza? Então, ó, já fizemos a configuração da nossa extensão para executar um código. Então, pronto, basicamente é isso que eu faço no que se refere à execução dos códigos do Python aqui nessa IDE, nesse editor de código. O restante, pessoal, vai ser apenas recursos extras para, sei lá, melhorar a produtividade, a visualização do código, esse tipo de coisa, beleza? Então, se você quer estar preocupado somente aí com a execução do código em Python, então até aqui já é suficiente. O que eu vou mostrar agora, daqui para frente, são bônus, são extensões que eu acho super legais aqui dentro do VS Code, beleza? Bom, a primeira delas que eu quero te mostrar, ó, mais uma vez você vai ter que vir nessa aba aqui de extensões, caso não esteja aberta, que é essa opçãozinha daqui de baixo, dessa barra lateral, e digitar aí, pesquisar, né, pela Better Comments. Então, essa extensão aqui eu acho super legal. Por quê? Porque ela faz com que os teus comentários fiquem mais destacados. Você pode escolher uma cor específica para o seu comentário baseado em uma tag. Então, ó, eu vou instalar aqui para você ver. Então, ó, ele faz a instalação, já instalou. Se eu clicar aqui nessa engrenagem e vier aqui configurações da extensão, eu consigo ver todas as configurações dela. A primeira aqui é para
essa opção, isso aqui é bem importante, porque por padrão, ele só aceita essa questão de destaque dos comentários baseado numa tag quando você faz um comentário multilinha. Mas eu gosto de habilitar também para comentários em linha única, ou seja, quando você usa o jogo da velha, né, para fazer um comentário no Python, ele também vai aceitar esse destaque. Então eu clico nessa opção aqui. E outra coisa, eu sempre edito essas tags, tá? Você pode editar. Então ele traz uma série de tags por padrão. Você pode ver aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Por exemplo, ó, essa exclamação vai deixar a cor do teu comentário vermelho, tá? Então você consegue configurar a cor por meio desse código aqui que está em RGB, aliás, em hexadecimal, beleza? Então você pode alterar esse hexadecimal aqui para personalizar de acordo com a cor que você acha mais conveniente para aquela tag. Basicamente a ideia é a seguinte: se você começar um comentário com essa exclamação, todo o teu comentário vai ficar vermelho. Então ele altera a cor do comentário. Se você começar com essa interrogação, vai ficar azul. Então essa corzinha aqui é um azul, beleza? Se você colocar duas barras, se eu não me engano, tá? E aí eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, você risca o texto, então o seu texto fica riscado. Mas eu sempre altero essas tags aqui, por isso que por padrão eu não sei nem tão bem como funciona, porque eu já fiz todas as alterações. E aí eu já vou copiar minhas alterações e colar dentro desse arquivo para já deixar aí atualizado de acordo com a personalização que eu faço. Beleza? Então, ó, eu copiei aqui todas as alterações que eu costumo fazer, que eu deixei num arquivo aqui à parte, e ó, colei aqui, e olha só, além daquelas que já vêm por padrão, eu alterei o barra barra para esses dois tracinhos. Quando eu coloco esses dois tracinhos no início do comentário, todo o comentário fica riscado daquela linha, certo? Essa cor aqui desse asterisco eu acredito que eu alterei também, coloquei um laranja. Esse tracinho aqui deixa um comentário destacado na cor amarela. E esse aqui também, ó, esse maior que eu também configurei para ficar uma corzinha roxa quando eu coloco essa tag, beleza? Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que isso funciona, mas é super legal, tranquilo? Então, ó, vou salvar, porque eu fiz essas alterações, vou fechar esse arquivo e basicamente no que se refere a essas extensões é isso aqui, tranquilo? Então, nada mais além disso. Outra extensão que eu acho muito legal é a extensão do tema, tá? Então eu costumo utilizar aqui também no VS Code esse tema aqui do Drácula oficial. Então, ó, eu acho muito legal esse tema aqui. E aí, ó, eu vou instalar ele, certo? E aí ele já pergunta qual dos dois aqui eu quero escolher, além do default, né, que é esse que já está configurado. Eu vou e clico aqui, pronto, ele já alterou do padrão do VS Code, o tema do VS Code, para esse padrão aqui do Drácula. Outra coisa que eu também acho legal para complementar esse tema aqui é a questão do pacote de ícones. Quando você abre uma pasta, você consegue ver os ícones ali dos arquivos que estão dentro daquela pasta. E aí, para ficar mais legal em comparação com o padrão do VS Code, que eu acredito que é não mostrar nada mesmo, ele só mostra o nome do arquivo. Então, eu gosto de instalar aqui o Material Icons, né, na verdade, que é esse Material Icon Theme, certo? Então, ó, 4 milhões de pessoas utilizam essa extensão e eu costumo instalar ela também, porque eu acho que fica bem legal o íconezinho ali do lado do teu arquivo. Se for do Python, mostra o ícone do Python. Se for um CSV, mostra um íconezinho também para fazer referência ao arquivo CSV. Pronto, cliquei aqui em cima, aqui ele pergunta, ó, ele diz que foi instalado e tem a opção de ativar. Eu clico aqui em Activate também e aí ele diz que já está ativo, beleza? Então, essas extensões aqui são relacionadas à questão da aparência mesmo, que eu acho que deixa bem legal também, bem prazeroso, né, de você programar. Bom, pessoal, e agora vai uma dica, né, de uma extensão que o pessoal também costuma utilizar bastante, que eu uso de vez em quando também, às vezes eu desabilito, tá? Mas enfim, se você tem interesse, é essa daqui, ó, Bracket Pair Colorizer. É essa daqui. Então, ó, essa extensão aqui ela é legal por quê? Porque ela destaca, como você pode ver, os seus parênteses. Então, quando você estiver programando, você sabe exatamente onde é que o parênteses está iniciando e quando ele está terminando, tá? Ou seja, qual é o parêntese que faz par com aquele ali. Por quê? Porque cada um dos pares de parênteses ele destaca com uma cor diferente. Então, eu acho bem interessante isso aqui também. E aí eu uso essa extensão aqui também de vez em quando, tá? Então, ó, vou instalar ela para que você possa ver também como é que ela funciona, tranquilo? Bom, eu vou dar um Ctrl O aqui
Na verdade, eu vou abrir uma pasta, tá? Eu acho que vai ser melhor. Pronto, carreguei aqui a pasta, tá bom? E aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um reload aqui no VS Code, por quê? Porque uma coisa que eu não falei para vocês, esqueci de falar antes, é que aquela extensão do Better Comments, quando você configura as tags, você precisa reiniciar, ou seja, você precisa fechar o seu VS Code e abrir ele novamente, tá? Então, ó, eu vou fazer exatamente isso, fechei ele e vou abrir novamente, só para que ele possa realmente efetuar aquelas alterações que eu fiz nas tags do Better Comments, beleza? Então, ó, já abri uma pasta aqui, que eu chamei ela de temp, certo? Uma pasta temporária. Já tem um arquivo aqui do Python, veja que fica o ícone aqui do Python, acho isso super legal, tá? Então, eu gosto muito dessa extensão dos ícones. E se eu criar aqui, de repente, um arquivo CSV, chamar ele de exemplo.csv, você vê que, olha que legal, fica aqui um íconezinho também que faz referência a arquivos que são tanto do tipo CSV quanto do tipo XLSX, que são abertos aí no Excel, né? Então, ó, ele coloca esse íconezinho que eu acho super legal também, beleza? Ele até sugeriu aqui eu procurar alguma coisa para abrir arquivo CSV de uma forma mais legal dentro do VS Code, mas eu vou dizer que eu não tenho interesse. Geralmente, quando eu abro no VS Code, é somente para visualizar ele separado por vírgulas mesmo, e não da forma como eu vejo no Excel, beleza? E aí, basicamente é isso, pessoal. Vou abrir o código aqui para que vocês possam ver como ficou o resultado, né, dessas configurações. Sim, uma outra coisa que eu acho bem legal também é o seguinte, eu geralmente venho aqui em View, coloco aqui Appearance e coloco para ele mover essa barra para o lado direito, tá? Então, ó, eu clico nessa opção e essa barra que estava do lado esquerdo vem para esse lado direito aqui, o que eu acho super legal também. Acho que fica bem melhor assim de visualizar os arquivos. Eu coloco aqui o código foco para o lado esquerdo e ali do lado direito é apenas para, sei lá, alterar o arquivo que eu tô, esse tipo de coisa. Beleza? Bom, e como você pode ver aqui, eu já estou com esse código aberto. Uma outra coisa que eu gosto bastante de fazer também, se você apertar Ctrl e vírgula no seu teclado, ele vai abrir as configurações do seu VS Code, tá? De um modo geral. Aí, uma coisa que eu costumo alterar é já esse tamanho da fonte aqui. Como você pode ver, o tamanho da fonte é um pouco pequeno por padrão, é tamanho 14. E eu gosto de uma fonte mais exagerada. Então, geralmente, eu gosto de colocar até 20 mesmo, tá? Então, eu coloco o tamanho 20. Outra coisa, em Features, você consegue vir aqui em Terminal, olha só, Terminal aqui. E aí eu gosto de descer lá embaixo e tem também a fonte do terminal, que eu gosto de colocar 16 ao invés de 14, tá? Beleza. Feito isso, você pode fechar essa aba de configurações, vou abrir o meu código aqui novamente, e olha só, a gente já tem um código que tem aí um tamanho bem mais legível, né? Você consegue enxergar bem mais facilmente. E aí, olha só, esse destaque dessas cores, isso aqui foi feito pelo tema do Drácula, né? Então, o tema do Drácula traz essa questão de destaque dessas cores, esse verde, essa cor mais ou menos rosa aí, o branco, esse tipo de coisa. Esse azulzinho aqui, né, o ciano, e também essas cores dos próprios números, né, essa cor meio roxa aí. Além disso, você consegue observar aqui, olha só, os meus parênteses, eles estão destacados numa cor amarela. Essa é a primeira cor, que é aquela extensão que a gente instalou dos parênteses lá, para colorir eles, utiliza. Mas se você colocar um parêntese dentro do outro, então se você abrir aqui o primeiro parênteses, ele coloca na cor amarela. O segundo, ele já vai colocar de outra cor, de modo que você consegue ver, ó, qual é o primeiro e qual é o segundo. Você consegue ter esse destaque para visualizar melhor e não se perder quando você tem vários parênteses abertos. Isso é muito útil quando você tem uma equação matemática que é um pouco grande e você quer colocar os parênteses para, enfim, evitar que a ordem das operações seja feita de uma forma diferente da que você deseja, né? Então, essa extensão aqui é muito legal nesse sentido. Outra coisa é a questão dos comentários. Lembra dos comentários que eu falei para você? Então, ó, se eu quiser criar um comentário aqui no início desse programa, que é um programa que eu criei para gerar gráficos dinâmicos, já tem vídeo aqui no canal também falando como você pode fazer isso. E aí, olha só, se eu coloco um comentário aqui, ó, eu vou colocar aqui o seguinte, script para gerar gráficos dinâmicos, certo? Vou colocar dessa forma aqui. E olha só, a cor do seu comentário às vezes não destaca muito, né? Fica essa corzinha aqui. Mas se você colocar qualquer uma daquelas tags que você configurou ou que já vem por padrão, ele vai alterar de acordo com a configuração que está lá. Por exemplo, lembra que eu disse que se eu coloco esse travessão, né, esse tracinho,
ficava amarelo, então olha só, ele dá um destaque no seu comentário aqui embaixo. Então, ó, eu posso colocar aqui, por exemplo, essa outra tag, que é esse asterisco, e aí eu consigo colocar outro comentário aqui embaixo, tá? Então, ó, isso aqui, pessoal, eu acho super legal, acho sensacional, tá? Esse outro aqui, eu também adicionei essa outra tag aqui, tá? Então, ó, isso aqui é outro comentário. Então, ó, você consegue ver que você consegue destacar os seus comentários de acordo com a cor. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, colocar não faça isso, tá? E aí eu consigo destacar e colocar comentários personalizados dentro do meu código de acordo com o que eu quero falar a respeito daquele trecho do código. Às vezes eu quero fazer uma alteração, tá? Então eu posso colocar, ó, precisa ser revisado, alguma coisa desse tipo. Então, de acordo com a cor, você sabe qual é a prioridade de dar uma conferida naquele trecho do seu código, beleza? Bom, a única coisa que falta a gente fazer aqui seria ver a questão da saída. Então, eu vou colocar um código bem básico aqui, tá? Então, ó, eu vou criar um novo script, eu acho que vai ser melhor, vai acabar sendo melhor. Vou salvar esse script aqui, já abriu aqui do lado, tá? Eu vou salvar ele como teste.py. E aí, olha só, se eu vier aqui colocar, por exemplo, idade, tá? Eu vou fazer um código bem básico aqui. E aí eu vou colocar, sei lá, int input, colocar aqui informe a sua idade. E aí, ó, eu vou salvar isso aqui, veja que isso aqui é um input, tá? E aí, se eu quiser dar um print aqui, a sua idade é, e aí eu posso colocar aqui idade, beleza? Bom, basicamente é isso, só para mostrar para você como funciona a execução dos códigos aqui dentro do VS Code, baseado naquela extensão que a gente instalou, beleza? Então, ó, se você apertar Ctrl, Alt e N, você consegue executar o seu código devido àquela extensão do Code Runner. Outra coisa que você pode fazer é clicar nessa setinha aqui, né, de play, que seria Run Code, e você pode ver que ele mostra para você ali qual é o atalho, que é justamente o Ctrl Alt N. E aí, ó, se eu clico nessa extensão ou aperto Ctrl Alt N, olha que legal. Aqui embaixo é feita a execução, inclusive dentro do terminal, porque a gente configurou isso, e é exatamente por isso que a gente consegue digitar uma idade, a gente consegue digitar uma entrada. E aí eu posso colocar aqui 25. Quando eu aperto o Enter, sua idade é 25, beleza? E aí, claro, eu poderia melhorar aqui, né, 25 anos, apertando Ctrl Alt N, ele vai executar o código e aí eu posso colocar 25, sua idade é 25 anos. Beleza? Então essa extensão do Code Runner é super legal, mas uma outra coisa que eu acho bem legal dessa extensão é o seguinte, se eu colocar um outro print aqui embaixo e colocar apenas um outro print, só para ilustrar para vocês, e aí você diz, não, eu não quero executar esse código inteiro, eu quero executar só essa linha. Então basta você selecionar essa linha aqui e colocar Ctrl Alt N, ou apertar na setinha aqui de cima. E aí, ó, ele imprime somente essa linha, ele executa somente essa linha. Se tivesse outra, enfim, variável, sei lá, A recebe 10, e aí eu coloco aqui um print A, e eu consigo selecionar somente esse trecho aqui do código e colocar para executar, como você pode ver. Então ele declarou essa variável, né, digamos assim, ele criou essa variável que a gente atribuiu aqui em cima, imprimiu o valor dela e imprimiu esse outro print daqui de baixo. Então, veja, essa extensão te permite também executar só um trecho do seu código. Basta você selecionar esse trecho que você deseja executar e apertar nessa setinha ou o atalho Ctrl Alt N, beleza? E aí, o que é que você achou dessas extensões? Você tem mais alguma sugestão? Você tem alguma extensão que você usa aí para programar em Python no VS Code? Então você pode deixar aqui nos comentários, vai ser bem legal criar essa interação aí com você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, tá? E se inscreve também no canal para acompanhar as próximas novidades. E eu te aguardo então no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!